Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável. Causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, muito obrigado. Com grande alegria, estamos iniciando o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E no dia de hoje estudaremos um tema que acredito tem tudo a ver para esse início de ano, que é dedique gratidão a Deus. Então, primeiramente, a gente, quando fala sobre dedicar gratidão a Deus, a gente precisa entender qual que é o conceito que nós trazemos dentro de nós, dentro do nosso coração, acerca de Deus. Deus, sem dúvida alguma, é o criador de tudo que há de verdadeiro neste mundo. Entretanto, a gente, quando analisa ou quando pensa nas relações das pessoas, do ser humano com Deus, varia de pessoa para pessoa. E, normalmente, esta variação tem a ver com a forma como a pessoa enxerga a Deus. Dentro da Seichonoye, o nosso conceito, a maneira como nós enxergamos Deus, é a mesma forma como Jesus o enxergava. Ou seja, em outras palavras, Deus é nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai que sabe de tudo que necessitamos para viver bem, e já nos deu em abundância.
Então, Deus do amor, né? Então, na Seite Onoye, lá no início, quando começou a ser divulgada, difundida para os brasileiros aqui no Brasil, era comum nós encontrarmos nas nossas associações locais, nas nossas sedes, faixas, banners que trazia a seguinte inscrição: Deus é amor, e o amor tudo resolve. Então, esse deve ser o sentimento quando nós pensamos em Deus. Rui Barbosa dizia: devemos buscar Deus na solução dos nossos problemas, pois Deus é a necessidade das necessidades. Enfim, sabemos, né, sobre todas essas coisas, mas o que eu gostaria, neste momento, é de a gente discutir um pouco mais acerca de como nós vemos Deus, porque da maneira como nós enxergamos Deus, é isso que vai determinar como é a nossa relação com Ele. E dessa relação, a gente, aí sim, se for uma relação de proximidade, poderemos dedicar verdadeira gratidão a Deus. Tenho em minhas mãos este livro-texto, Meditando sobre a Vida, de autoria do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, e a página que estarei estudando com todos vocês é da página 30 até a página 37. Mas eu tenho também como um ponto de apoio, uma referência aqui também, este livro, Viver Junto com Deus. E o Viver Junto com Deus, eu estarei utilizando as últimas páginas, a partir da página 263. Então, estas são as minhas referências para o estudo de hoje. Então, voltando para o livro principal, que é Meditando sobre a Vida, Dedique Gratidão a Deus, o professor Masaharu Taniguchi traz o seguinte questionamento: por que é necessário orar? Orar não é rogar ou implorar, e sim o ato de promover, por meio de pensamentos e palavras, a manifestação de boas coisas que já estão disponíveis desde o princípio no mundo da existência verdadeira. No mundo da existência verdadeira, tudo que é bom já está preparado para nós. Todas as coisas boas estão nas mãos de Deus Pai. E Ele está pronto para oferecê-las a nós, seus filhos, assim que o chamarmos e expressarmos o que desejamos. Olha que bacana. Então, aqui está bem claro, né? Tudo está nas mãos de Deus Pai, ou seja, Deus é Pai de todos nós. E Ele está pronto para oferecê-las, né? Então, ou seja, oferecer a nós que somos seus filhos amados. Mas para isso precisamos chamá-lo e expressá-lo claramente o que desejamos. Percebe que para fazer esse tipo de ação, nós precisamos ter uma relação de intimidade com Deus, uma relação de intimidade com o Pai. Mas essa intimidade, ela fica comprometida quando nós temos uma visão de que Deus é um ser distante, um Deus que castiga, né? Você deve ter já ouvido aí das pessoas mais antigas dizendo assim: cuidado, Deus está vendo, Deus está vendo. Sempre naquele sentido de que Deus está vendo e que vai te punir, né? Então, não faça isso, não faça aquilo. Olha, Deus está vendo e você vai pagar as consequências. Então, ou seja, no imaginário popular, no conceito da grande maioria da humanidade, há o conceito deste Deus punitivo. Entretanto, quando nós recorremos ao Novo Testamento, Jesus, quando questionado sobre os mandamentos, ele diz que são 2 dos mandamentos. E o mais importante deles é que amarás o Senhor teu Deus. Amar a Deus. Na Seite Onoye, o conceito de amar é eu e o outro somos um. Isso é amar. Então, amar a Deus é você sentir que você e Deus é um só. Que você é um com o Pai. Por isso eu disse no início deste nossa conversa que o modo como nós enxergamos a Deus é exatamente da mesma maneira como Cristo via. Ou seja, nosso Pai. Por mim nada posso, mas pelo Pai que está em mim, tudo sou capaz. Então, mas de onde vem, né, este conceito de temer a Deus? Isso está em Deuteronômio, capítulo 6. Então, aqui eu tenho em minhas mãos, né, a Bíblia Sagrada,
que fala sobre o Deuteronômio capítulo 6, fala o fim da lei é a obediência. E começa dizendo no primeiro versículo: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumprisses na terra a que estás passando, para possuíres. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, como eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolongue os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como prometeu o Senhor Deus de teus pais. No versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui vem uma coisa bastante interessante que eu acredito, né, que ajudará a todos nós, a você que está participando aqui do programa, né, dessa palestra no YouTube, nós compreendermos que quando pegamos a Bíblia traduzida para o português, nós temos Deus como uma única definição. Mas quando utilizamos a Bíblia hebraica, né, a Torá, ou seja, o Pentateuco, o Antigo Testamento dentro da visão cristã, nós vamos perceber que Deus é nominado de várias formas diferentes, de acordo com aquilo que ele está se mostrando, ou seja, a face de Deus. Deus é um só, mas se manifesta com várias faces diferentes. Então, de forma sutil, dá para percebermos na tradução da Bíblia em português, que quando começa a Bíblia, começa dizendo, e Deus disse. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, não diz e Deus, diz o Senhor Deus. E aí a gente começa a perceber. Então, quando no Antigo Testamento pegamos, né, o Senhor Deus, que é a forma mais repetida durante todo o Pentateuco, durante o Antigo Testamento, o Senhor Deus, o nome dele seria Jeová. Então, Jeová foi justamente o Deus que apareceu para o Moisés enquanto estava no deserto, e quando Moisés pergunta o seu nome, ele responde, eu sou o que sou. Então, aqui no livro Viver Junto com Deus, o mestre Masaru Taniguchi diz, Jeová, do Antigo Testamento, é a personificação da lei mental. Para acabar com o temor, é fundamental saber que o homem é filho de Deus, e que Deus, sendo nosso Pai, jamais nos causa infortúnios. Há pessoas que vivem com medo da punição divina, mas Deus não castiga o homem. No Antigo Testamento da Bíblia, consta casos em que Jeová parece ter castigado o homem, mas Jeová, citado nestas passagens, é a personificação da lei mental, segundo a qual a consequência de todo pensamento se manifesta no mundo concreto. Em outras palavras, simboliza a lei de causa e efeito. Se lermos o Antigo Testamento, cientes disso, conseguiremos interpretar de modo lógico o ensinamento contido nele e compreenderemos muito bem a verdade. Segundo consta em Êxodo, Jeová é o eu sou aquele que sou. O eu sou está dentro de todas as pessoas e faz com que as coisas se manifestem no mundo exatamente como elas pensam. Isto sou eu. Portanto, Jeová corresponde à lei da mente. E é exatamente isso que no capítulo 6 de Deuteronômio, dos versículos de 1 a 3, Moisés está explicando para o povo de Israel, ou explicando para nós. Então, que Deus sendo lei, então você deve tomar todo o cuidado ao trabalhar com ela. Como diziam os antigos, cuidado, quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta flores, colhe flores. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta resistência, colhe resistência. Quem planta mágoa, recebe mágoas. Então, esta é a lei mental. Então, Deus, em seu imenso amor, sabedoria e misericórdia, se manifesta de forma múltipla. E dentro da tradição judaica, de forma
que ele vai se expressar dentro daquele ambiente, daquela situação, a ele é dado um nome claro: Elohim, Eloá, Jeová, Adonai. São inúmeros nomes de Deus. Mas dentre esses vários nomes, o mais citado dentro da Bíblia é Jeová. Então, quando nós cumprimos bem a lei mental, entendemos isso, plantamos as boas sementes, guardamos bons sentimentos, nutrimos, guardamos bons pensamentos, nutrimos bons sentimentos, então, nesse caso, a colheita será farta. É isso que está dizendo assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em que o guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, ou seja, no mundo da provisão infinita. Mas olha que interessante, quando nós adentramos a partir do versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado à tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E olha que bonito isso. Então, ou seja, quando perguntam a Jesus sobre os mandamentos, ele está com certeza fazendo referência a essa passagem de Deuteronômio. E tem dois ensinamentos fundamentais, mas ele diz que o primeiro e mais importante é: amarás o Senhor teu Deus. Porque desta relação de amar a Deus, desta nossa proximidade com o Pai, a gente sente-se merecedor das infinitas dádivas de Deus. As pessoas que me conhecem costumam dizer que eu sou muito emotivo, porque eu me emociono quando estou fazendo as palestras, quando estou falando dos ensinamentos da Seichonoye, quando estou falando de Deus. Mas o fato é que, ao contrário disso, eu sou muito racional. E a minha emocionalidade, ela nasce justamente quando a minha racionalidade é vencida pela verdade. E isso, para mim, é libertador. Olha o que diz na página 31, voltando aqui, no Meditando sobre a Vida. As boas coisas que existem desde o princípio no mundo da imagem verdadeira são como essa linda moça. Eu vou precisar fazer uma explicação aqui, que o professor ele traz, né, uma história havia uma jovem muito bonita, linda em todos os sentidos, formosa, que se apaixonara por um rapaz. Pelo que tudo indicava, esse rapaz também acabou se apaixonando por ela. E ela ficou a esperar o que este pudesse se manifestar, se declarar. Entretanto, o tempo foi passando, nada de escrever carta. Naquela época não existia o e-mail, não existia YouTube, não existia o WhatsApp. Então, ficou aguardando. Mas nenhuma carta chegou, nem ele a procurou pessoalmente, nem por intermédio de terceiros. E até chegou a chegar um momento em que, pressionada pela família e recebendo a orientação dos pais, acaba aceitando se casar com uma outra pessoa. Então, ou seja, por fim, a bela jovem perdeu as esperanças e, obedecendo às ordens dos pais, casou-se com outro. Então, é isso que o professor Masaru Taniguchi está dizendo. As boas coisas que existem desde o princípio no mundo da imagem verdadeira são como essa linda moça. Estão à espera de você para fazer parte da sua vida. Mas se você não expressar claramente o desejo de consegui-las, não se manifestarão concretamente em sua vida. O exemplo citado mostra que é necessário expressar em palavras as coisas que desejamos, mesmo que elas já estejam à nossa disposição no mundo da imagem verdadeira. A verdadeira oração consiste em expressar claramente a posse daquilo que já está à nossa disposição no mundo da imagem verdadeira. Todos devem orar, mas em vez de pedir ou implorar algo, devem afirmar a posse de algo que lhes pertence desde o princípio. Esta é a forma correta de orar. Então, percebe? Então, orar não é simplesmente você sentar de olhos fechados e proferir palavras de oração.
Mas, acima de tudo, ela começa desta intimidade sua com o Criador, com o Pai amoroso. E desta relação nasce o sentimento de merecimento, de pertencimento. Deus, sendo meu Pai, sendo eu o filho dele, sou naturalmente herdeiro de todas as coisas que Deus possui. Então, não são meras palavras, não são palavras para que a gente possa apenas influenciar o nosso subconsciente. Em última análise, são palavras que nos libertam dos grilhões do materialismo, das carências, do sentimento de não merecimento. Então, acima de tudo, nós precisamos amar a Deus sobre todas as formas. Voltando àquele conceito dos vários nomes, né, que Deus recebe no Antigo Testamento, quando diz no início da Bíblia, e Deus disse, haja luz, então aqui, né, o nome lá citado é Elohim. Então, na página 269 do livro Viver Junto com Deus, na seção, está escrito assim: sua imagem verdadeira é o Filho de Deus, sem pecado original. Você se conscientizou de que é filho de Deus, despertou para a natureza divina latente em seu interior. O Filho de Deus já está salvo e não possui pecado original. Adão, que foi feito de barro, não é teu antepassado. Elohim, o Senhor da luz, ou seja, Deus é o seu verdadeiro Pai. Você é filho da luz e, portanto, onde você mora, onde você se dirige, enfim, todos os lugares onde você estiver serão luminosos, sem qualquer sombra. Todos os pecados do passado eram sombras da ilusão e desapareceram quando a luz da verdade iluminou sua mente. Você é originalmente um filho de Deus e no plano da imagem verdadeira jamais cometeu pecado, nem o cometerá. Pecado é o estado em que a pessoa não vê a luz de Deus por fechar os olhos da mente. Quando a pessoa abre os olhos da mente e contempla a imagem verdadeira, o pecado desaparece e surge o Filho de Deus, que é pura luz. Pensem comigo, se isso realmente não é algo libertador. Eu conheço Seitonaiê desde os meus 14 anos. Estou caminhando para 41 anos de prática desse ensinamento. Mas até os 14 anos eu sofri muito. Então, eu sofri com os complexos de inferioridade, sofri no relacionamento com os meus pais, meu relacionamento em várias oportunidades que eu tenho, eu cito sempre isso, mas meu relacionamento com eles não era nada bom, sobretudo quando adentro a pré-adolescência. Então, meu pai é alcoólatra, sobretudo aos finais de semana, porque durante a semana ele trabalhava muito, chegava sempre muito cansado em casa, mas aos finais de semana, começando pelo sábado, trabalhava até o meio-dia, quando saía do trabalho, até chegar em casa, todos os bares que ele encontrava, ele parava para tomar as suas cachaças. E quando chegava em casa, completamente alterado, o certo era as brigas acontecerem. Começava primeiro com minha mãe, posteriormente se estendia até mim, quando eu comprava as dores de minha mãe e tentava defendê-la. E ali a desarmonia era completa, com xingamentos e tudo mais. Minha mãe, extremamente nervosa, sobrecarregada, não tinha paciência, e a maneira que ela havia aprendido, a maneira que ela sabia de demonstrar afeto a nós, seus filhos, era na educação através de surras. E eu apanhava muito, então tinha muitas dores guardadas internamente dentro de mim. Foi nestas condições, depois de chegar ao limite da vida, ao limiar do sofrimento entre a vida e a morte, que atentei contra a minha vida por 3 ocasiões. Mas Deus, em seu imenso amor e misericórdia, em um episódio de, talvez, das maiores dores que eu tenha vivido, que foi a pior surra que eu levei de minha mãe, sem que ela sequer tivesse levantado um dedo, uma mão em direção a mim,
E a pior surra que eu levei foi quando, depois de tê-la magoado em palavras impensadas, olhei e vi seu semblante de profunda tristeza e as lágrimas rolando pela sua face. E essa foi a pior surra que eu levei. E aí tentei me desculpar, mas ela me respondeu: você tem razão, Carlos Alberto. Tendo uma mãe como eu, você nunca será feliz na tua vida, mas não te preocupe, porque a vida, a partir de agora, se encarregará disso. Não se preocupe, porque eu não sou mais a sua mãe a partir desse momento, e a vida será. Quem sabe ela não te dá mais do que eu pude te dar. E a partir daquele momento, o que veio foi o silêncio, só o silêncio. E eu fico refletindo, após esses 41 anos, quantas coisas Deus havia preparado. Mesmo quando estamos vivendo situações negativas, em que a gente olha para todos os lados e não encontramos nenhuma solução, acreditem, por favor, existe sempre algo, porque Deus nunca nos abandona. E era justamente nesse momento de grande desespero, quando havia decidido que desta vez eu daria cabo à minha vida, não desistindo como das vezes anteriores, Deus fez abrir estas portas do amplo lar de misericórdia, chamado Seitonê, em que eu pude compreender que Deus é amor. E que eu era filho de Deus. Hoje, é muito comum em todas as igrejas ouvirmos os sacerdotes, de uma forma geral, fazerem a afirmação de que somos filhos de Deus. Mas naquela época, nenhuma igreja falava que o homem era filho de Deus, pois pregavam que apenas Jesus era filho de Deus. E eu cheguei a questionar o padre, quando criança, por que só Jesus era filho de Deus? Porque eu também queria ser filho de Deus, mas eu tive que contentar aquele momento com a resposta de que eu era uma criatura de Deus. Mas no meu primeiro contato com a Seitonê, com o saudoso preletor Adelino Pitta, na segunda palestra, quando eu já estava com o coração profundamente tocado em relação à sua primeira palestra, ele disse, num momento de reflexão: não importa aonde você estava até agora, não importa por onde caminhou, não importa as dores que acumulou, todos os seus sofrimentos aconteceram porque você não sabia quem você era. Você sabe quem você é? Para um garoto de 14 anos, cheio de conflitos interiores, eu não sabia quem eu era e fiquei esperando a resposta. E ele disse com toda a convicção: o homem é filho de Deus, você é filho de Deus. E ao afirmar assim, eu comecei a chorar. Mas veio uma emoção libertadora. Saber que o homem é filho de Deus é algo realmente transformador. Mas as pessoas que ali estavam, a sua grande maioria adultos, ficaram confusos, e um burburinho se pôde notar no ambiente na Seitonê. E aí, então, o preletor Adelino Pitta disse assim: se você que se diz cristão, mas fica chocado quando faz essa afirmação, precisas admitir que você não conhece nada sobre o Cristo. Porque se só Jesus fosse filho de Deus, ele teria nos orado na sua única oração, teria nos orado, esta oração do Pai Nosso se chamaria a oração do Pai de Cristo. E ele nos teria ensinado a orar assim: Pai de Cristo que estás no céu. Mas ele disse: Pai Nosso que estás no céu. E naquele momento, então, eu pude perceber que os adultos também se emocionaram, muitos vindo às lágrimas. Hoje já nos acostumamos, mas esse é um tipo de verdade que jamais, meus amigos, meus irmãos, devemos nos acostumar. A cada vez que repetirmos que somos filhos de Deus, devemos sim nos emocionar e aprofundar o significado disso. Só saber que é filho de Deus não é suficiente para você mudar a tua vida. Depois de descobrir que é filho de Deus, precisa sentir. E depois de sentir, e esse sentimento deve manter-se a vida toda, o tempo todo dentro de nós, porque disso vem a confiança. Então, mesmo em momentos de dores, retratado no Novo Testamento, quando Jesus está meditando, sabendo que estava prestes a se consumar tudo aquilo que havia sido projetado, do sofrimento, da Via Crucis,
ele, no momento de profunda angústia, ora e pede ao Pai: Pai, Pai, afasta de mim este cálice. Mas a confiança desse sentir ser filho de Deus, de sentir amor a Deus, de sentir-se um com o Pai, ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, a tua. O amor verdadeiro a Deus consiste na confiança total. E a confiança total exige-nos esta decisão, esta consciência. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se assim procedemos, podem ter certeza, fiquem tranquilos, porque a luz logo irá triunfar, brilhar e triunfar diante de todas as trevas, por mais densas que sejam elas. E não foi diferente em minha vida. Passaram-se 41 anos, e dentro destes 41 anos, eu venho aprofundando cada vez mais a minha relação com o Pai, com Deus. Tanto que há décadas, eu desenvolvi uma forma dessa aproximação, dizendo assim: Deus é meu Pai e meu melhor amigo. Deus é meu Pai e meu melhor amigo. Por que melhor amigo? Normalmente, quando temos em um humano o melhor amigo, confessamos a eles tudo aquilo que nos aflige. Mas, às vezes, sendo humano, o Filho de Deus é perfeito, mas o ser humano não o é. E, às vezes, no momento que aquela pessoa se chateia, aquele segredo pode estar em risco. E, às vezes, podemos, inclusive, sermos alvo de julgamento daquele, entre aspas, melhor amigo. Mas se você tem em Deus seu melhor amigo, ele jamais te julgará, não com o ponto de vista humano, mas sempre com o olhar compassivo de Cristo. Porque Cristo é a verdade, ensina o mestre Masaru Taniguchi. E a verdade nos liberta. Então a gente precisa crer nesse olhar compassivo de Deus através do olhar compassivo de Jesus Cristo. Então, Deus, em seu imenso amor e misericórdia, já nos deu tudo de que necessitamos para vivermos realmente bem. E aí eu fico pensando nas diversas situações da minha vida. Eu não vejo aquilo que acontece, mesmo no momento de dor, como provações de Deus. Embora, às vezes, utilize essa expressão como uma forma das pessoas poderem compreender. Mas quando a gente fala de provação, significa que eu tenho que provar algo para Deus. Mas se foi ele, Elohim, que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e assim se fez, e ele olhou para toda a sua criação e viu que era boa, o mundo da imagem verdadeira, então, por que devo eu, sofrer? Mas o fato é que, às vezes, dentro do meu subconsciente existe esse entendimento, existe essa crença deste sofrimento. E, às vezes, eu fico sozinho. A depressão, doença tida como a mais grave deste século XXI, que mata mais do que o câncer, mais que problemas de coração. O excesso de ansiedade de uma sociedade multitarefa, de uma sociedade extremamente acelerada, em que a gente não tem tempo para parar, olhar para dentro de nós mesmos, se fundir com o sagrado que está dentro de nós, se fundir com o sagrado que está ao redor de nós, se fundir com o sagrado que preenche céu e terra. A gente vai apenas tocando a vida, como bem diz a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá vendo? Não precisa ser assim. Não há necessidade de você ser como a folha que é arrastada de acordo com a vontade do vento. Se o vento sopra para lá, a folha vai para lá. Se o vento sopra para cá, a folha vai para cá. Não necessariamente, meu amigo, meu irmão, minha irmã que está me assistindo nesse momento. Sua vida tem que ser assim. O sétimo dia
da criação do mundo, lá em Gênesis, volume 1, significa livre-arbítrio, é a separação que fica claro, o mundo da imagem verdadeira, o céu, o paraíso, em que Deus olha para toda a sua obra e vê que é bom, declara, usa o poder da palavra e vê que é bom. E descansa de toda a obra que criara. Mas Deus não precisa de descanso. É uma simbologia dentro desta mitologia. Então, quando diz descansa, significa que o mundo dele está consumado e mais que você pode, usando do teu livre-arbítrio, construir o mundo ao teu redor. Então, o mundo ali descrito, mesmo a criação de Adão e Eva, através de Jeová, que é a lei da mente, né? Então, ou seja, a criação de Adão e Eva, que é esta matéria, na verdade, significa o quê? O surgimento do homem carnal, do homem terreno, das coisas da terra. E a serpente representa o materialismo, que arrasta todo o seu corpo na terra. Quando nós esquecemos a nossa essência, a nossa origem, e começamos a acreditar naquilo que se arrasta, rasteja sobre o chão, sobre a terra, ou seja, o materialismo, a serpente, somos expulsos do jardim do Éden. E aí todo o mantimento será sempre através do esforço e da dor. Mas isso é crença. Mas se eu volto a minha mente para Deus, se eu volto para a casa do Pai, como a história, a parábola do filho pródigo, então eu volto a ser possuidor de todas as dádivas. Então, Deus em seu infinito amor nos possibilita a infinita arte do recomeço. Tem uma frase que é comumente atribuída a Chico Xavier, mas eu fazendo uma pesquisa na internet, o que eu descobri que, embora popularmente seja citado a ele, atribuído a ele, o fato é que não encontra-se e registrado em nenhum livro de sua autoria. Mas isso não tem importância. Mas ele diz o seguinte, que quando tudo parece caminhar, né, seguir para o fim, eis que a vida ressurge triunfante. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Então, este recomeçar não é apenas quando a pessoa morre, volta para o mundo espiritual, reflexiona e reencarna, mas a cada momento, a todo momento, nós podemos recomeçar. Nós podemos nascer de novo, como ensinou Jesus a Nicodemos. Mas devemos ter a compreensão clara que do que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Renascer no espírito, nascer de novo no espírito, é ter essa consciência de que Elohim é nosso Pai verdadeiro. E ele já nos proveu de tudo quanto necessitamos. E desta maneira, a gente então sente esse amor. E aqui diz, né? Antes de mais nada, no Meditando sobre a Vida, na página 32, antes de mais nada, oremos. Mas não com o intuito de conseguir bens materiais ou de obter vantagens. Orações feitas com pensamentos egoísticos não sintonizam com a vontade de Deus. A oração verdadeira é aquela pela qual comunicamos com Deus, entregamos-nos inteiramente a Ele, atingindo o estado de anulação do eu fenomênico. E deste modo, abrimos o canal para que as suas bênçãos se derramem sobre nós, enriquecendo e polindo a nossa alma e propiciando-nos aprimoramento espiritual. Se houver em nossa mente o predomínio de pensamentos gananciosos, não conseguiremos as graças divinas, mesmo que estabeleçamos comunicação com Deus por meio da oração. Embora as graças divinas fluam até nós, assim como a água flui de um lugar do alto para um lugar baixo, se os pensamentos gananciosos estiverem predominando a nossa mente, elas serão barradas e não conseguirão chegar até nós. Por isso é essencial a humildade perante Deus. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele se referia à humildade de espírito. Mas aqui o professor Masaru Taniguchi, ele traz algo muito bacana, justamente para que as pessoas não continuem se confundindo, porque as pessoas acreditam que ser pobre é algo que agradece, que faz com que Deus sinta-se feliz, o que não é verdade. Isso daí seria até uma blasfêmia a Deus, que é nosso Pai.
Então, mesmo as pessoas que possuem grandes quantidade de bens materiais, se elas têm humildade diante do eterno, diante da grandiosidade do Criador, então, com certeza, ele também é pobre de espírito, tal como está nas palavras bíblicas. Dele é o reino de Deus. Nunca devemos orar com o propósito de pedir algo a Deus movido pela ganância, mas sim abrir o canal da comunicação com Deus, a fim de que as bênçãos divinas cheguem a nós, purificando e aprimorando o nosso espírito. Então ele cita até aqui uma maneira de se orar, que é assim: Deus, fazei com que vossa sabedoria flua para a minha mente e me ensine como proceder. Neste momento estou pedindo a vossa sabedoria fluir para mim e apuro os ouvidos da alma para ouvir o vosso ensinamento e a vossa orientação. A cada dia recebo um novo fluxo de sabedoria e consigo aprofundar mais e mais o conhecimento da verdade. Mentaliza-se desse modo para sentir no âmago o fluxo silencioso da sabedoria de Deus. E para irmos concluindo, na página 34, ele diz o seguinte, né, que, olha que bonito que ele vai nos dizer. Se eventualmente você for acometido por uma doença, não deve ficar pensando nela o tempo todo, nem buscar a cura com a mente cheia de aflição. Agindo desse modo, dificultará a cura, pois estará segurando a doença com a sua mente. O que você deve fazer é soltar a doença, pensando com firmeza. Na verdade, a doença não existe, pois Deus não a criou. Em seguida, mentalize que você é um ser iluminado, vivificado pelo Ser Supremo, e contemple a si mesmo como Fogin Bosatsu. Com intensa concentração mental, visualize a si próprio como ser resplandecente, personificação da vida búdica, da vida divina. Na verdade, a doença é manifestação do pensamento. O homem carnal está fadado a perecer, que está arraigado na mente da humanidade. Entende por que precisamos trabalhar cada vez mais esse sentimento de unidade com Deus, o sentimento de amar a Deus? E aqui, quando, né, você está orando, diz a oração pelo qual o ser humano, na página 36, a vida individual sintoniza com as vibrações espirituais ou mentais, com a vida imanente do universo, ou seja, com a mente de Deus. Assim, apesar de ser uma existência individual, o homem consegue evocar a força universal e fazer com que ela entre em ação. E aqui vai estar exatamente que a oração é o meio pelo qual recorremos a Deus, quando nossa alma não consegue suportar o peso do fardo que carrega sozinho. E pedimos que alivie esta carga. Foi por isso que Jesus Cristo ensinou: pedi e ser-vos-á dado, batei e abrir-se-vos-á. Deixemos de caminhar sozinhos, carregando um pesado fardo, como se fossem pobres órfãos desamparados. A oração nos alivia dos fardos que carregamos. Deus nos diz: vinde a mim, os que estáis fastigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gostaria de encerrar o estudo de hoje com uma reflexão de A Verdade da Vida, volume 38, nas palavras do dia 26 de julho. Eu recomendo que você, neste momento, feche os seus olhos e acompanhe esta reflexão, esta mensagem de fim de palestra. Deus é luz. Diante da janela do meu quarto, pacientemente, a luz de Deus está esperando por mim. Até agora, durante muito tempo, eu não tinha percebido que Deus estava ali. Ele estava esperando eu abrir a janela. Ele esteve sempre ali. Eu é que não abri a janela da mente. Agora, a luz está dentro de mim. Alguém está batendo na porta. É Deus que veio visitar a minha casa. Eu não procurei por Deus, mas Ele estava procurando por mim. Que filho ingrato eu fui. Bastava lançar-me ao regaço de Deus. Tudo já estava dado a mim. Não existe vida
onde Deus está ausente. Não existe beleza onde Deus não está presente. Não existe sabedoria onde Deus não está presente. Não existe amor onde Deus não está presente. Se existem a vida, a beleza, a sabedoria e o amor, é porque Deus está presente. Ele está presente em toda parte, em volta de mim, dentro de mim. Assim, descubro Deus em todo e qualquer lugar. Muito obrigado. Queridos, Deus os abençoe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você já pensou em aproveitar este feriado para transformar a sua vida? Participe do Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye do Brasil com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. Uma experiência única de profunda espiritualidade, aprendizado e renovação. Será um momento de união e aprendizado coletivo, em que você poderá compartilhar essa vivência com pessoas de todo o Brasil, fortalecendo a fé e a amizade. Independentemente de sua experiência prévia, este seminário é para todos, de todas as idades. As inscrições já estão abertas. Em caso de dúvida, entre em contato com a regional mais próxima de você ou com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou e-mail seminários@sni.org.br. Venha viver essa experiência transformadora e começar o ano com o pé direito. Estamos esperando por você! O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Hoje estamos aqui para celebrar a vida. Celebrar a vida, porque nossos antepassados não morreram. Quando uma pessoa morre, quando a morte acontece, ela só se refere ao corpo físico, mas a vida, ela continua. Em 2026, a Seichonoye do Brasil viverá um momento histórico de profunda gratidão. No dia 19 de abril de 2026, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Trata-se da maravilhosa oportunidade de renovar os seus laços de gratidão, enviando registros espirituais com os nomes dos antepassados, familiares, parentes e amigos que já se encontram no plano espiritual. 70ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 42ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Mais informações em sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário ou em uma regional mais próxima de você. Manifeste a sua imensa gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado.